Chegamos ao fim, tá doendo sim. Eu chego a perder a voz. Só resta chorar e se, pelo amor de Deus, né, gente? Nada de choro. Não, nada de choro. Sim, chegamos ao fim, tá doendo sim. Também sinto. Mas temos que admitir que foi uma semana muito rica em conhecimento da nossa cultura e da nossa gente. E o eixo que fecha o festival é o teatro, nossa casa, lugar onde muitos dos nossos trabalhos são mostrados. Trabalhos meus, do Diego, do Gé Oliveira, nosso curador, de muitas companhias e tantos outros aqui. Eu tomei consciência da importância da cultura de um modo relativamente cedo. Eu era um pré-adolescente de 13 para 14 anos e eu entrei em contato a primeira vez com a obra dos Racionais MCs lá na favela do Zaira, na cidade de Mauá, onde boa parte da minha criação se deu. E o rap do Racionais MCs naquele momento foi pra gente um amigo, uma arma, um aliado, um poder que a gente compartilhava. E dali para frente a cultura, ela de um modo consciente, ela fez parte de toda a minha formação como pessoa. A partir do momento em que eu me integro na cultura hip hop, eu já tô, né, trocando com a periferia de um modo consciente e explícito, e isso nunca me largou. Todo o meu trabalho artístico, ele tem esse diálogo com a cultura hip hop, portanto com a periferia e com as pessoas pretas, sobretudo. Foi de um modo muito natural para mim esse percurso, né? Muito da minha pesquisa artística é feita em primeira pessoa nesse sentido, né? Eu falo de questões de raça e de classe de um ponto de vista muito de quem viveu muito do que está sendo dito. Então a periferia ela tá em mim porque eu sou de lá, eu vim de lá, e como diz o Mano Brown, você sai do gueto, mas o gueto nunca sai de você. Foi muito gratificante poder acompanhar, né, o processo de curadoria, poder fazer a curadoria desse festival, de poder ver os materiais que foram enviados, materiais tão diversos enquanto linguagem, enquanto proposição estética, enquanto desenvolvimento técnico. E é muito bonito de ver o empenho das pessoas em realizar as ideias que tem do ponto de vista artístico e cada solução que cada pessoa acha, encontra ou não encontra dentro do recorte de pensamento que eu tentei trazer, que era esse, de ter alguma possibilidade de respiro dentro disso tudo que a gente está vivendo. Então tiveram momentos incríveis, assim, de materiais muito potentes e muito bonitos de ter observado e de ter ali entrado em contato. O teatro é um lugar de encontro e de presença. E teatro filmado é estranho. Eu sei que é estranho. Pra mim também é. Mas, né, gente, estamos em outros tempos. E o teatro, ele promove a troca. A troca com o outro, a troca com o olho do outro, a troca com a escuta do outro, a troca com o público, com a energia que o público traz pra gente, com tudo isso, gente. Com tudo isso. E essa troca, ela só se dá no presente momento da apresentação. Pois é. Mas em tempos de pandemia, onde devemos nos cuidar e cuidar dos nossos, e esse cuidado envolve não sair de casa, e não sair de casa envolve não ir ao teatro, o teatro está vindo até nós. Está sendo assim hoje em dia. Em muitos lugares, de muitas formas, de muitos jeitos, e aqui, no Festival Ubuntu Online 2021. A primeira apresentação de hoje é um espetáculo trazido por Jonas Moncaio, juntamente com a atriz Aline Cerzedelo Vilaça. O artista vai acompanhando histórias ancestrais, reais ou inventadas, colocando corpo e voz a serviço da cena e da palavra. Um espetáculo intimista que faz sonhar, lembrar e também pensar. Bora assistir?
Quando eu conheci o edital e li o edital, eu vi que eu estava em casa, porque me identifiquei muito com o festival, porque fala da minha raiz, da minha africanidade, fala da minha ancestralidade, e como artista é muito bom poder fazer parte desse movimento. Eu sou da cidade de Rio Claro, moro no bairro do Estádio, interior de São Paulo. Rio Claro é uma cidade que tem um movimento negro muito antigo, que vem se fazendo muita arte aqui dentro da cidade e pouco vista, por causa que o trânsito aí é meio congestionado. Então, participar do Festival Ubuntu é muito importante para a gente aqui do interior dessa cidade, para que chegue a outros lugares o movimento que sempre foi feito aqui, inclusive pelo meu pai, que era ator da cidade e sempre trabalhou no meio da cultura negra aqui da cidade. Então eu fico muito feliz por estar nesse festival para poder mostrar um pouco da cultura afrodescendente do interior. Nesse momento, né, que estamos passando, para minha área musical, né, sou um músico aí que vinha ativamente trabalhando com vários artistas, e tá bem difícil trabalhar, né, esse tempo todo por questão da pandemia, mas essas oportunidades que estão aparecendo remota e como o Festival Ubuntu tá sendo de grande importância para tá desenvolvendo o nosso trabalho artístico, né? Então é um momento de muita paciência, né, muita respiração, sentir o movimento. E uma coisa bem importante que eu acho dizer aqui é agradecer por essa fase tão difícil e sempre ser otimista. Então, mais uma vez, o Festival Ubuntu proporcionando aí uma esperança para o nosso movimento artístico. De África tinham que dar 7 voltas em torno do maior gambá, para esquecer família, para esquecer filhos, para esquecer amores. Dizem que aqueles negros arrancados de África tinham que dar 7 voltas em torno do maior gambá, para esquecer família, para esquecer filhos, para esquecer amores. Isso por essas bandas. Aí, ó. Pra lá de Carangola. Tinha um escravo. Escrava forte. Escrava fugida. Que tinha um F queimado nas costas. Feito bicho. Feito gado. Um F. Duga. Fugia da fazenda que fosse, do senhor que fosse. Duga. Conhece? Conhece? Estudante, sabe de pouca coisa. Conhece? Aí, ó. Pra lá de Carangola. Diz que tinha um F queimado nas costas, feito bicho. Feito gado, duca,
fugia da fazenda que fosse, do senhor que fosse, com F queimado nas costas. Feito bicho, feito gado. Duca, por essas bandas aí pra lá de Carangola. Escrava forte, escrava fugida. Duca. Fugia da fazenda que fosse, do senhor que fosse, com F. Nossa, ouviu falar? As canções que a minha fé e senti ali verdade. Ou lembrança do quero ouvir meus sonhos lembram as canções e a minha fé e sentir a liberdade ou lembrança do quero ouvir meus sonhos lembram as canções e a minha e sentir a liberdade ou lembrança do quero ouvir meus sonhos lembram as canções e a minha fé e sentir
por aí que eu fui escrava. Dizem por aí que eu sou escrava. Dizem por aí que tive um F queimado nas costas, feito bicho, feito gado. Que fugia da fazenda que fosse, do senhor que fosse, que tive um F queimado nas costas, feito bicho, feito gado. Dizem por aí que eu fui escrava. Dizem por aí que eu sou escrava. E que tive um F queimado nas costas, feito bicho, feito gado. Um F queimado nas costas, feito bicho, feito gado. Que fui roubada, estuprada, violentada. Dizem por aí que eu fui escrava. Aqueles negros arrancados de África tinham que dar 7 voltas em torno do Marabaubá pra esquecer família, pra esquecer filhos, pra esquecer amores. Dizem que aqueles negros arrancados de África tinham que dar 7 voltas em torno do Marabaubá. Pra esquecer família, pra esquecer amores.
Duga, filha de Ansã, comadre de Exu. Duga, com F, queimado nas costas, feito bicho, feito gado. Duga, escrava, escrava, rainha, rainha, rainha. Duga de Lélia, Duga de Liz, Duga de Aline, Duga de Lídia, Duga de Magdalena. Duga, escrava, não, rainha, rainha. Quero ouvir, meus sonhos lembram as canções e a minha fé e sentir a liberdade com lembrança do quero ouvir e meus sonhos lembram as canções e a minha fé e sentir
Se o teatro é o nosso lugar, atuar é a nossa profissão. Começamos o nosso festival agradecendo e homenageando alguns dos profissionais da cultura. E dedicamos o nosso trabalho a alguns dos profissionais do teatro e da teledramaturgia. Gésio Amadeu, João Macaiabe, Nissete Bruno, Eduardo Galvão, Edson Montenegro e Ismael Ivo. De alguma forma, esses artistas, as histórias e as memórias deles estão presentes na jornada de toda esta semana. E a segunda apresentação da noite segue com esse clima de celebração e homenagem. É uma premiação, um presente. Carlota Joaquina é uma das grandes atrizes da cena paulistana e brasileira. As muitas poesias e referências que trazemos aqui, por meio do trabalho da artista, dão uma indicação do que é e para que serve a arte teatral. Na figura do ator e da atriz, ocupamos a cidade, resistimos, insistimos e seguimos. Terminamos o nosso festival com ela, com a sua voz, com os seus gestos, com a sua dança. Terminamos o nosso festival invadindo as casas e as ruas, ainda que nesse momento seja apenas virtualmente. Mas esperamos que isso sirva de inspiração e recomposição para enfrentarmos esses tempos e os novos tempos. E encerramos o nosso festival agradecidos e em festa. Eu sou Carlota Joaquina, eu sou atriz de teatro em São Paulo. Faço parte hoje da seleção mais que especial do Ubuntu, um festival muito importante neste momento tão delicado em que o mundo está vivendo e principalmente o Brasil. Mas o Festival Ubuntu vem para alimentar política, social e culturalmente esse momento tão complexo, tão difícil, tão delicado para muita gente. A minha identificação diretamente é na pele. Na pele, na pele. Na pele e na palavra. Eu venho com o 365/2020. 365 é o livro da negra Anastácia, poetisa de Aruanda, do nosso terreiro de criação da Usina da Alegria Planetária. Kabila, de Aruanda, recebe intuitivamente e oniricamente essas poesias e elas foram editadas pela Casuá. E o 365 foi o livro que eu escolhi para oferecer essas poesias através de um espetáculo de teatro onde eu narro a minha história de vida e as poesias da Anastácia que cabem diretamente na minha história. A arte, ela contribui intensamente para o desenvolvimento pessoal, social, cultural do indivíduo, de um povo inteiro. A partir do momento que você tem arte e cultura, você tem crítica, você tem identificação com o seu entorno. A contribuição é fundamental. Não existe sociedade. Tem um texto que acompanha muito o meu bloco de carnaval, o nosso bloco de carnaval Agora Vai, que é do Plínio Marcos, um dramaturgo e ator, que diz que o povo que não preserva e não cuida da sua arte jamais será um povo livre. Então, eu resumi um pouco o texto, mas é exatamente isso. Então, a liberdade de buscas e de entendimento de uma sociedade vem, sim, através da arte e da cultura. Eu dormi sem saber o resultado, não é? Eu acordei muito cedinho e aí peguei o recado do Kabila e vi no Instagram os selecionados. Gente, é uma sensação tão... É um nó na garganta, uma vontade de chorar e de rir, de gritar. E eu fiquei muito feliz. Eu não me lembro nenhuma situação da minha vida de ter ficado tão feliz, porque este momento único, nós estamos há mais de 2 anos, o último espetáculo que eu fiz foi em 2019,
A gente estava muito desamparado e esse desamparo aumentou proporcionalmente. As pessoas estão mudando de profissão, mudando de condição de trabalho em função da carência da nossa cultura brasileira. Então, eu me senti muito feliz, muito orgulhosa, porque esse festival ele tem um valor fundamental na realidade do povo preto hoje. Ele tem um lugar de crescimento político, social e cultural incrível. Então, fazer parte desse movimento, fazer parte dessa política de transformação de cultura, de respeito ao artista na sua essência, e eu com o meu espetáculo pela primeira vez só que eu digo solo atuando, mas tem Kabila, tem Bucuritós, tem Vitória dos Santos, tem Marina Medeiros, tem uma equipe atrás fazendo esse espetáculo, atrás e na frente, né? Porque eles estão envolvidos diretamente com esse espetáculo comigo. Então, é muito, muito sensacional. A gente tem passado dias intensos de tristeza e sentir este prazer de saber que a minha arte está sendo respeitada pelos meus, isso me alimenta demais, me nutre e me deixa num lugar muito especial. Muito obrigada ao Festival Ubuntu pela seleção, pela curadoria e por todos vocês e por o trabalho todo que a equipe vem fazendo para manter esse festival tão bonito. Muito obrigada. Em alguma periferia do mundo, bem-vinda Carla. Hoje, Carlota Joaquina. Carlota Joaquina. Subversiva mulher. Atriz, carnavalesca sim, alegoria jamais. Matriarca qualificada de tantos aflitos nesta subpátria. Brasil. Voz, mãe, mulher, corpo teatral. Mulher. Política pública. Política pública. Mulher. Orixá do movimento Eiparrei. Orixá do movimento Parrei. Orixá do movimento Eiparrei. Gira esta fêmea de negra melanina em todas as encruzilhadas de palco em que for solicitada e não solicitada, ainda mais te ampliam gesto de presença. Tu és presença. Tu és presença. Carlota Joaquina, presente. Carlota. Negra Anastácia. Carlota. Quando nascemos negros, pobres, periféricos, pertencentes à maioria estatística do terceiro mundo. Quando a luta contra a tirania do mal atinge a cegueira, quando o amor não une, tampouco constrói, temos nós que tomar a tirania às mãos. A boa tirania. A tirania do reagir. A tirania, a própria tirania vigente. A tirania obsessiva de alcançar um lugar ao sol. A tirania de existir verdadeiramente. A tirania positiva, que destrói a baixa estima, elevando-nos acima do lugar comum imposto às massas. Sejamos, portanto, tiranos, construtores da tolerância. Tolerância. Tiranos artistas, impondo ao mundo normal a nossa boa loucura paradoxal. Eu tinha entre 8 e 9 anos quando eu aprendi a ler e a escrever. Eu demorei muito para aprender a ler e escrever, porque eu aprendi quase que sozinha. Porque eu sou filha e neta de analfabetos. E começo da década de 70,
A família toda veio da Bahia, passou por Brasília, onde eu nasci. E muito criança eu vim para São Paulo. E eu vivi esta responsabilidade de ser a primeira a ler e a escrever em casa. Então era eu que lia as cartas que chegavam dos filhos da minha avó, lá da Bahia. Essas cartas eram o verdadeiro encontro. E eu, muito saliente nessa época, como minha avó sempre me chamou, essa menina é saliente, muito saliente. Eu já mudava o teor das cartas. Eu mudava o teor das cartas e colocava às vezes coisas legais, às vezes coisas tristes. Eu já fazia uma narrativa que me interessava com esse poder da leitura. E também para escrever as cartas, eu acrescentava palavras, diminuía palavras. Eu era realmente uma menina saliente, brincando com as palavras. Nasci para não ser poupada. Meu batismo de sangue e urina de mamãe baleia, gorda, feia, velha de ser nada, nada ensina e não aprende. Me prendeu até os 9 como um prêmio na parede, na estante, ao lado do vaso de gesso ingenuamente pintado, pateticamente oferecido no Dia das Mães como um prêmio. Adeus. Fica com ele, Deus. Fica com o nada. Eu estou no mundo. Sou o mundo. Meu mundo. Nasci para não ser poupada. Eu tinha aproximadamente 13, 14 anos, quando o menino da rua B, na rua de baixo, me chamou para ir ao cinema. Eu nunca tinha ido ao cinema antes. Fiquei muito envaidecida, fiquei muito feliz. E ele disse que me levaria sim ao cinema, mas tinha uma condição. Eu teria que alisar o meu cabelo. Eu não fui ao cinema. Eu não fui ao cinema. Eu não sou um cão vacinado. Mordo quando atacado. Lambo as feridas para curar a dor de ser cão de rua. Cão livre, sem dono, sem banho ou tosa. Vivo o caminho das casas e sem casa. Livre, cão danado. Eu não sou um cão vacinado. Eu mordo quando atacado. Lambo as feridas para curar a dor de ser cão de rua. Sem banho ou tosa. Cão livre. Cão danado.
Vivo o caminho das casas e sem casa. Os pensamentos da vida, eles constroem a nossa história. Tudo que é vivido, a gente vai no dia seguinte virando história. História da própria vida. Eu, no começo dos 20 anos, saí da periferia e fui morar no centro. Fui dividir apartamento com vários amigos. Ali, naquele lugar, eu vivi o entendimento das relações humanas que deveria ter aprendido em 5 anos, aprendi em 1. Realmente, todas as relações do mundo, eu entendi que as pessoas, elas são divididas em 2 categorias. As que lavam louça e as que não lavam louça. Eu cheguei um dia em casa completamente embucetada e falei, não é possível, só eu que faço isso? Eu não estava mais aguentando. Eu tirava o lixo do banheiro, varria o apartamento, eu cuidava das roupas. Aí aquele monte de louça de novo, tudo em cima da pia. Eu peguei tudo quanto era coisa possível de quebrar e joguei no chão. Quebrei tudo. Quebrei todas as louças da casa. Afinal das contas, eu adorava ficar vendo as pessoas tomando água na concha de feijão e depois, sei lá, comendo na tampa da panela. Histórias vividas. Eu tinha saído da casa dos pais e eu arranjei um trabalho numa cafeteria. Meu pai falou para minha mãe, deixa ela ir. Quando a barriga dela roncar, ela volta. Eu não voltei. Não voltei. Aquele lugar era muito elegante. A gente tinha uniformes, não tinha bebida alcoólica. Os clientes já chegavam semi-bêbados. Chegavam do cinema, do teatro, dos bailes. Era uma cafeteria frequentada muito por artistas e por plateias. No fim da madrugada, no fim da noite. Uma madrugada dessa agitada, um cliente chega e fala para mim, um café expresso, por favor? E eu me virei para ele, muito sem me lembrar, e disse, com leite? E tirei a minha mão da boca. Aí ele disse, nossa, você é tão bonita e não tem um dente da frente? Por que você não coloca o dente? Oceanicamente, eu entreguei a minha vida a mim. Sou posse minha. Carne e água concisas na experiência humana. Mulher. Pau para toda obra. Você sabe que quanto mais eu adoeço, mais livre e potente eu pareço? Flor pálida da noite flutuante. Tudo é subconsciente. Gozo de ser frágil, desapegada e tudo poder. Nem tudo que fala é voz, nem tudo que cala é som. O nada pode gritar tão alto quanto uma trombeta ou uma ave faminta. Vida é bomba atômica no coração da poeta.
Secretaria Estadual de Segurança Pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Boletim de ocorrência número 638/93. Dependência da 6ª Delegacia de Osasco. Iniciado em 18 de maio de 1993. Emitido 18 de maio de 1993. Horário 19h30. Boletim de ocorrência de autoria conhecida. Espécie: morte por ingestão de droga. Carlos Antônio Ferreira dos Santos. 18 de maio de 1993. Cláudio Luiz Ferreira dos Santos. 18 de setembro de 1996. Cláudio levou 2 tiros em um bar assistindo o jogo do Palmeiras. Ele disse: "Não estou sentindo as minhas pernas." Silvio Jesus de Andrade foi alvejado por 2 tiros nas costas, na frente da escola onde os seus filhos estudavam. Morreu na hora. Esses homens negros jovens não tiveram o direito de saber os motivos dentro da justiça dos homens. Seus inquéritos estão arquivados. Eles eram meus irmãos. Eles eram meus irmãos. O homem constrói o seu apocalipse como quem caminha para a morte. A ideia de fim é irritadamente implantada em nossas mentes. Mente é mentir. A morte é deixar de viver, não de existir. Todos existirão em suas continuidades. Portanto, o verdadeiro apocalipse é não existir. Existir é o mesmo que construir positivamente fontes lúcidas, criativas, férteis, de inesgotável continuidade. Afinal, e no final, o nosso planeta Terra retornará ao ventre
do universo, para uma nova gestação, parto, nascimento e continuidade do existir cósmico. Sabe aquele grande ditador alemão? Está morto. Sabe aquele pacifista indiano? Está morto. Sabe aquele líder negro? Está morto. Sabe aquela madre, grande exemplo? Está morta. O mundo não está melhor por eles, talvez nem tão pior. Porque o mundo todo não é um ditador e um pacifista. O mundo são as pessoas que passam por ele. E todos os vivos de hoje serão os mortos de amanhã. Então eu lhes digo, homem e mulher, para gozar a vida neste mundo, você tem que estar nela, de corpo, voz e pensamento. Estar vivo é estar dentro do seu corpo, que clama prazer antes de apodrecer. Lembrem-se, homens e mulheres, vocês não são tão importantes assim. Os imortais só existem para os vivos de carne. No meu mundo, todos somos fantasmas. Mas você acha realmente que eu tenho que, nessa hora, falar exatamente o quê? Nhobarão. Como assim? Ué, tá escrito no texto. Atriz, personagem, fala Nhobarão. Sim, senhor. Bom, eu não alisei o cabelo. Eu não fui ao cinema. Você acha que agora, nessa altura da minha vida, eu vou dizer, Nhobarão, sinhazinha, deixa eu alisar o seu cabelo? Deixa eu pentear seu cabelo? Mas tá aqui. É esse que é o roteiro que tá pedindo. Tá escrito no texto. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer esse roteiro. Simplesmente, eu vou deixar de fazer esse roteiro agora. Mas... Foi um prazer. Tchau. Se a vida te der um palácio com súditos e vassalos, ali viverás o teu reino. Se a vida te der uma confortável choupana, um lago e uma companheira, ali viverás a tua história. Se a vida te der uma humilde casa na cidade operária, ali viverás tuas noites e fins de semana. Se a vida te der uma palafita na suja viela, ali viverás tuas mazelas. Se a vida te der uma ponte como abrigo, ali viverás como um rato escondido. Se a vida te der a rua com suas calçadas e marquises, ali viverás invisível aos transeuntes. Se a vida não te der nada, mesmo assim viverás. Enquanto sustentares a teimosia dos teus ossos mal formados, viverás. E até quando insistir na cegueira de pensar que um dia tudo vai mudar? Que os reis vão nos dar as suas riquezas, que os donos das empresas dividirão igualmente os seus lucros e que o paraíso pode ser aqui? A terra dos homens vivos é um péssimo rascunho de humanidade. Se te consideras realmente um ser consciente, ouve o conselho de uma morta. Tens, como a moeda, dois lados, duas faces a escolher. Sorria muito, sem nada levar a sério. Nada é sério.
A luz do mistério é a gargalhada. Ou então morra. Desista de ser o ator sem aplausos. Tudo morrerá sempre. Para sempre. Sorria. Sorria enquanto não temos motivos para chorar. A vida só é bela para quem sabe verdadeiramente arriscar. No centro do centro urbano, à margem da sociedade, família e propriedade, logo virando a esquina dos esquecidos, está o cabaré. Eterno crepúsculo. Difícil paisagem para os românticos, lugar de esquecimento para boêmios, consolo para os não amados. No cabaré sem glamour, bailarinas perdem a forma, bailarinas, avessas às musas, desfilam nuas desnecessariamente. Bailarinas não sabem das estrelas vedetes e nem de Marlene Dietrich, nem falam alemão. Die Krieg ist noch lange nicht zu Ende. O cabaré crepúsculo reside no terceiro mundo, mesmo tendo irmãos gêmeos no segundo e no primeiro, e não são univitelinos. Sem pai, mãe, parentes que lhes aguentem a constante falta de recursos. Seja lá de que país sejam oriundos, os cabarés rebolam na ponta da faca, na borda do copo sujo, no sêmen que engoma as toalhas amareladas. Cabaré crepúsculo segue a cena política da prestação do serviço público, que o público mesmo repele de dentro dos seus automóveis quando domingo a família tem que passar por essa quebrada em destino ao almoço na casa da sogra viúva, do homem que contraiu sífilis aguda da bailarina. Cabaré crepúsculo resiste em consequência de resistirem homens e mulheres cagados, sem viço, funcionários de um sistema insano de não vida. Eles interpretam papéis medíocres, sem saber nem a que palco pertencem. Riem no cabaré das pessoas comuns e covardes que são eles próprios. Sem o ópio, não é? Dos intelectuais dos cabarés da Segunda Guerra. O cabaré crepúsculo se abate sem se abater, sem se perguntar o porquê de tudo isso, sem dar-se conta do nada que é tudo isso. Foi-se o tempo.
tempos de crise, na saúde e na economia é onde que o Ubuntu se faz mais necessário. Nossos parceiros do G10 das favelas estão entre as associações que estão trabalhando no combate à fome e ao desamparo nesse momento complicado. Solidariedade e amor ao próximo. No link da descrição do vídeo, indicamos formas de você ajudar quem está precisando e precisando muito. Ubuntu. Sou porque nós somos. Ogum, São Jorge, meu guerreiro vai limpando os meus caminhos.